hoje com Alexandre Lima Gonçalves Pinto, diretor de cinema, redes sociais, premiada recentemente no Festival Internacional de Cinema Pobre em Cuba. Alexandre, lendo o jornal de ontem, estão tomando conta do cinema brasileiro. Coloca para mim como começou dessa formação. Meu desejo surgiu na adolescência, na época em que eu fazia teatro. É certo que já tinha começado muito antes, porque desde que eu era criança, eu já escrevia muito. Então acho que já era uma forma de fazer cinema, de contar histórias, né? Só que escrevendo. Então, o cinema, de certa forma, é um desdobramento disso, né? Dessa vontade de contar histórias. Um detalhe importante, no Brasil, quando você coloca o aspecto de diretora de cinema, as barreiras são barreiras, vamos usar intransponíveis? Claro que não. Mas assim, é mais difícil você dirigir cinema, ou você tem uma certa liberdade, ou você tem um certo canal de conhecimento e um canal em que as pessoas aceitam você enquanto mulher. Vamos colocar nesse sentido primeiro. É interessante que está pegando bem a questão feminina, né? Exato. Isso é particularmente interessante para mim agora, porque eu estou com um projeto de um filme que se chama Quatro Estradas, que é sobre 4 mulheres na estrada. E é bem sobre isso que eu estou pensando mesmo, sobre o papel da mulher não só no cinema, Sim, mas no mundo mesmo, no Brasil particularmente, né? A estrada me parece um contraponto interessante, porque é um território muito masculino a princípio, né? sim. Coisa dos caminhoneiros e tal. E hoje em dia a gente começa a reparar, tem muitas mulheres dirigindo, mulheres sozinhas na estrada, já não é um terreno tão masculino. E eu acho que é simbólico de uma mudança na sociedade. Sim. Porque as mulheres estão conseguindo participar de maneira mais atuante, de maneira mais tranquila, né, na sociedade como um todo. Então, no cinema não poderia ser diferente. É um território também bastante masculino a princípio, né, onde há uma certa ressalva. Eu me lembro quando eu comecei a dirigir meus primeiros trabalhos, havia um certo... às vezes um certo problema relativo a isso, quer dizer, os técnicos, a maior parte homens, então às vezes aquele estranhamento, opa, mas essa garota dirigindo, né? Ainda mais Sim. que eu era bastante jovem, eu dirigi meu primeiro documentário com 20 anos. Tá. Então havia um certo constrangimento, um certo estranhamento, né? Mas eu acho que aos poucos isso vai ser reconhecido como é muito Competência. natural, né? E, enfim, eu acredito que isso no fundo tem pouca importância, né? Tem importância apenas nesse aspecto, que a gente está se colocando, né? Sim. Enfim, conquistando um espaço. Isso é importante. Isso é muito importante. Daniela Camargo mais uma vez com a gente, quer dizer, hoje realmente rodeado de mulheres, com 2 competentes mulheres, cada uma na sua área. Daniela, obrigado. Obrigada. Alexandra, é toda sua. Quando você iniciou sua carreira no cinema, nos estudos, mais exatamente, o seu pai não, ou sua família como um todo, teve certo receio. Com o tempo, você já me disse que seu pai passou a te apoiar e, além de tudo, escrever os roteiros junto com você. Como é que foi essa passagem? Como é que ele mudou tanto de comportamento? Olha, realmente isso é um outro símbolo de uma transformação muito grande, né? Porque este é um outro ponto interessante a gente observar na sociedade brasileira, que há pouco respeito pela arte, Sim, não é verdade? sim. Pela arte, pelo artista. Então, isso tudo às vezes é visto com maus olhos, né, num primeiro momento, dentro de uma visão mais tradicional do que seria uma área séria, né, do que seria uma carreira importante. As pessoas têm muitas ressalvas à área artística, né? Justamente, acho que por haver pouco reconhecimento no Brasil disso como realmente um território fundamental, inclusive, né? Porque a arte ela é capaz de transformar a sociedade. A gente está falando, você pensa num projeto de um filme, ele às vezes é capaz de transformar uma mentalidade. Sem dúvida. Né? Então, num primeiro momento, eu acho que a minha família teve uma resistência nesse sentido de qual seria
o terreno que eu encontraria para estar atuando, né, sabendo que essa é uma área pouco valorizada, eu acho que eles tinham um pouco de resistência mesmo, né? E também um pouco de preconceito, porque eles também, dentro dessa mentalidade, né, e me imaginavam numa carreira mais tradicional, fazendo medicina, direito, enfim, essas coisas mais aceitas, né, mais comuns, né? Mas, enfim, então, o que eu acredito que fez a diferença, que conseguiu vencer essa resistência, foi realmente a verdade contida na minha escolha, sabe? A verdade contida na minha escolha, a minha vontade real de estar trabalhando com isso, o meu empenho, a minha persistência, eu acho que aos poucos eles foram percebendo que não era uma coisa fugaz, um desejo... porque o que havia era assim, de cinema, isso é diletantismo. Não só meus pais, meus professores também falaram esse tipo de coisa, né? Na verdade, a resistência dos meus pais simboliza uma resistência maior, como eu estou dizendo, né, da sociedade. Então, o que aconteceu foi que, aos poucos, vendo os meus trabalhos, o meu pai realmente foi percebendo como, poxa, eu acho que é uma profissão privilegiada, ela te permite pensar sobre o mundo, ela te permite desafiar padrões da sociedade, fazer as pessoas refletirem, rirem, pensarem, né? E realmente ele também é um escritor, na verdade, né? Eu fui descobrir que ele escrevia desde criança. Ele chegou a ganhar prêmio de conto quando ele era jovem. Então, uma coisa que talvez tenha ficado um pouco recalcada com o tempo, na medida em que ele tem que ter uma família, sustentar uma família e assumir a profissão dele de economista, né? Então, isso talvez tenha ficado um pouquinho guardado. E daí pôde despertar novamente, né? Eu acho que ele pôde também redescobrir isso que ele já tinha, esse talento que ele já tinha. E daí, poxa, para mim, realmente foi uma coroação, foi um momento muito abençoado, porque acho que você poder compartilhar com seu pai, né, esse momento único que é o da criação, né, de uma obra, de um trabalho, realmente para mim foi muito bacana, muito legal. Fala uma coisa, esse roteiro premiado, quer dizer, uma bauruense com roteiro premiado em Havana, para nós é motivo de orgulho. Teatro absurdo, do que se trata? O título é Teatro do Absurdo. Do absurdo. Ou como é vulgarmente chamado, Teatro do Absurdo. Certo. É uma história que se passa na década de 50. É um casal, uma normalista recém-formada e seu marido, viajando num Citroën 52, indo do Rio para o Nordeste. E eles viajam num dia muito especial, que é o momento exato da morte, do suicídio do Getúlio Vargas. Então, eles estão viajando de carro, imagina aquela viagem longa, cansativa, procurando formas de se entreter durante a viagem, né? Então, ela está lendo Príncipe, que na época, né? Na época muito comum, e papeando um pouco os dois, e ele, num dado momento, liga o rádio. E daí, no rádio, começa a passar esse programa, que é o Teatro do Absurdo. Que é um programa da rádio local, né? Que conta histórias absurdas, casos fantásticos, né? Enfim, aquele universo assim, bem de crendices até, né? De casos populares, de causos, né? E eles começam a ouvir esse programa e acabam sendo envolvidos eles também numa história absurda. Porque eles praticamente sofrem um acidente com um caminhão, a esposa é ejetada do carro, vai cair nesse próprio caminhão e é levada embora, sem documentos, sem dinheiro, sem nada, né? E o marido, quando percebe o que aconteceu... Cadê a esposa? Cadê a esposa? Certo. Entende? Ela desapareceu. E daí ela vai sendo levada, ela é a protagonista principal, na verdade, a Laura, né? Mas o que acontece? Ela perde o nome, né? Nesse momento, ela fica completamente desprotegida, né? Sim. E ela é levada para uma cidade que ela desconhece, sem documentos, sem dinheiro, como eu disse, onde ela vai ser confundida com uma alma penada, porque tem um detalhe muito pitoresco, ela está viajando década de 50, aquele calorão indo para o Nordeste, ela está com a cara inteira de creme. Então imagina, né? Ela já está o próprio fantasma. Exato. O motorista do caminhão, ouvindo o Teatro do Absurdo, que ele também está ouvindo, que a população ali toda ouve esse programa, né? Por isso que é um programa popular. Ele começa a ouvir aquelas batidas no caminhão, olha para trás e vê aquela cara assombrosa, ele dispara. Então é uma sequência de desencontros, né? Interessante.
é uma história assim muito dinâmica, muito sim, interessante. divertida. Daniela? Bom, quando você fala de cinema, fica claro a paixão que você tem pelo cinema. Fazer cinema. É verdade. Então, é uma pergunta simples, mas é muito interessante. O que é fazer cinema para você? E onde você pretende chegar? Quais são os seus objetivos fazendo cinema? Eu pretendo chegar no coração das pessoas, pretendo chegar no público, né? A gente faz um trabalho querendo oferecê-lo realmente, né, para as pessoas, querendo que as pessoas assistam, que as pessoas dialoguem com esse trabalho, que a partir deste trabalho se consiga pensar algo em conjunto. E esse é um trabalho que tem algo interessante nesse sentido, porque ele também está fazendo uma proposta de transformação. Sim. Essa personagem, ela chega num lugar que é um retrato do Brasil, não apenas daquela época, mas de hoje também, né? Desse Brasil marcado pela desigualdade, né? Desse Brasil marcado pela exploração, né? Marcado por uma elite pouquíssimo preocupada com a população, né? Marcado por um machismo muito grande, Sim. por um coronelismo, por um pensamento tacanho, uma mentalidade, digamos, limitada, né? Pouquíssimo voltada para a valorização do ser humano, muito voltada para a valorização do dinheiro, do lucro, que é hoje o que a gente vive. E essa pessoa, quando ela se vê ali naquele lugar, diante daquela situação, passado o apavoramento inicial e passado todos os limites dela própria, porque ela se vê num ponto em que ela chega a pensar em suicídio, Sim. né? Então eu acho que traz aquela questão fundamental para o ser humano, que é o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu posso fazer, né? Sim. Qual o meu papel nesse mundo? Então ela se vê diante disso. E daí ela tem duas possibilidades. Ou ela se mata realmente, porque ela não tem como sair dali, Sim. né? Ou ela se mata, ou ela começa a fazer alguma coisa. Então é muito interessante, porque ela tá num orfanato, num dado momento, ela vai sendo levada, né? Ela é confundida com uma penada, é levada para um bordel, do bordel ela é vendida para um coronel, do coronel ela vai parar num orfanato. Que é um orfanato bastante contraditório, porque é um orfanato que, na verdade, é mantido pelo bordel. Tá. E alimenta o bordel de meninas. Então imagina que situação. E é um lugar horrível, decadente, sujo, ou seja, é um lugar onde as pessoas são que nem gado, né? Sim. No pior sentido mesmo, né? Então ela se vê diante de forma interessante, porque ela, então, assim, esse filme bem tem essa acredito que essa esse pessoas de realmente encarar, quer dizer, a gente vive num mundo bastante caótico, Sim. não é verdade? Recheado de conflitos, recheado de dramas. E qual é a nossa única possibilidade diante disso? Né? Exato. Porque a gente tem que fazer uma escolha. Nós não temos escolha, temos que fazer escolha. Não é a única coisa diante da qual não podemos deixar de escolher, é que temos que escolher. Então, o que a gente pode fazer diante disso? Até se você desistir, se você falar, não é comigo, você está fazendo uma escolha. Então, não há como se omitir. E ela consegue escolher, atuar, agir, não reagir. Né? Ela consegue agir. Então, eu acho uma personagem acho necessário para o Brasil nesse momento. Acho legal. Sabe? Acho legal. Então, é isso, né? Agora, você estava perguntando onde eu quero chegar, né? Eu quero que cheguemos todos, né? O Brasil melhor também, Sim. né? Essa colocação que você faz é muito importante, né, a hora que você explica o roteiro. Lendo o jornal de ontem, a Folha de São Paulo, eles estavam analisando uma diretora de cinema que dirigiu o filme do Paulo Viola. E uma das coisas que eu pessoalmente eu gosto são documentários, tá? A área de documentário nesse país, ela tem prosperidade. Você acha que são poucos documentários que conseguem entrar em circuito comercial? Veja, essa é uma área em expansão, Tá. né? É uma área que está ganhando visibilidade. E isso é muito bom, porque o cinema não é apenas aquilo que a gente conhece, Sim. né? Se conhece muito pouco. Em geral, eu no Jornal da Cidade, em Bauru,
filmes estão passando? Filmes americanos, Sim. bastante convencionais, bastante previsíveis, não é verdade? E cinema é isso, Claro. né? Um curta-metragem pode ser muito mais rico que um longa, dependendo do caso. Um documentário, como você falou, você tem muitos gêneros possíveis, né? Sim. Muitos formatos possíveis. Então, o documentário ele é um formato, a princípio, com pouca visibilidade. As pessoas conhecem pouco. Mas porque ele não chega nas grandes salas, Exatamente. ele não tem espaço comercial, como você falou, né? O cinema que as pessoas estão acostumadas, paga ingresso, come pipoca, é ficção, né? Agora, eu mesma minha trajetória, ela foi muito marcada pelo documentário. Eu fiquei 10 anos em que, na verdade, eu tive uma atuação como documentarista, né? Na verdade, o Teatro do Absurdo é minha estreia na ficção. Tá. Né? E eu falei, uma estreia muito privilegiada por poder ter compartilhado isso com meu pai, a gente ter escrito junto, que a gente escreveu esse roteiro juntos. Mas o meu trabalho anterior é um trabalho todo de documentário. E o Brasil hoje vive um momento de ampliação do espaço para o documentário, seja através de concursos premiando projetos de documentários, seja através de espaços para exibição. O Espaço Unibanco, por exemplo, em São Paulo, no Rio, ele tem aberto muito a visibilidade do documentário, né? Então, é um território, eu acho, fascinante. Isso é bom. Fascinante. E eu acho que a ficção, para mim, ela é mais interessante quando ela, como se diz? Quando mescla. Entende? Interessante. Porque o documentário também é uma ficção. O documentário, veja só, mesmo um documentário, ele não é a realidade, ele é uma coisa construída. Você escolhe o que você quer filmar, como você quer filmar e como você quer editar isso. Então, num sentido mais amplo de ficção, fictio, né, no latim, é algo construído. O documentário também é construído. Tudo que a gente assiste na televisão é construído. E esse, aliás, é o grande problema, porque as pessoas assistem como se estivessem vendo a realidade. O que é realidade, né? Então, o que a gente chama de ficção, que seriam essas histórias imaginadas, eu acho que elas ganham interesse quando elas têm uma ponte com a realidade, né? Sim, sim. Então, eu sinto... O cinema brasileiro tem muito disso. A gente tem muito essa comunicação do documentário com a ficção. Daniela? A Alexandra está fazendo mestrado em multimédia, foto, cinema e cinema digital, né? Eu queria saber, assim, quais são, além de ser mais prático, filmar com digital, é mais fácil, são menos equipamentos, quais são as vantagens do cinema digital com relação ao de película? O momento que a gente está vivendo é considerado um momento de revolução no cinema, do ponto de vista técnico, né? Porque, a princípio, o cinema, ele é fotografia exibida 24 quadros por segundo, você tem a ilusão do movimento, né? Então, você utiliza a película, né, a princípio, no cinema, como um suporte, né, para o cinema. E tem hoje a possibilidade de estar fazendo filmes, gravando, utilizando vídeo digital, gravando em vídeo e depois transferindo para a película, se for o caso. É até legal, porque eu acho que é uma questão conceitual, quer dizer, o que é cinema? É o suporte ou é a linguagem? Porque eu posso fazer um filme em vídeo, eu posso fazer um filme em digital, de repente ele nem precisa ser passado na película. Compreende? Dentro dessa ideia, eu acho assim, o cinema, antes de mais nada, é uma linguagem, né? Você tem vários suportes possíveis. Você vê, Super 8 seria um suporte? Sim. Quem não conhece, né, não usou aquelas câmerazinhas, né? Super 8, que até hoje em dia estão sendo retomadas os Super 8. Sim. Ou a película 35mm, 75mm, tamanhos, quer dizer, o vídeo são suportes possíveis, mas eu acho que o fundamental é a linguagem. É isso que é o desafio, né? Você conseguir comunicar, você criar através de uma visão pessoal, né? E dentro autoral mesmo no cinema, de você ter um olhar e conseguir expressá-lo através do cinema, né? Quando você produz tanto curtas, o filme, quais são os processos pós-produção, pré? Então, o digital, ele transforma muito isso. Tradicionalmente, no cinema, você tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. Então, você tem que seria de você, anterior à filmagem propriamente dita, né? Que seria o momento do roteiro, de captar os recursos, de preparar um elenco, de ensaiar, de escolher locação, de escolher figurino, enfim. Você teria o momento da produção propriamente, que seriam as filmagens.
E o momento da pós-produção, que envolve desde a trilha sonora, né, até montagem, efeito, dublagem, eventualmente, ou, enfim, sonorização, toda a parte posterior à filmagem. Agora, muito, porque, tradicionalmente, no cinema, você teria que filmar, revelar o filme, depois assistir. Só que nem a fotografia digital, você não tem mais que revelar. Você está filmando, como no vídeo, você já tem, ao mesmo tempo, como na televisão, você tem transmissões ao vivo, Sim. ao mesmo tempo a possibilidade de já esse material. Então isso muda muito, porque atualmente você pode fazer projetos através de uma metodologia diferente, né? Eu acho que para um diretor é muito fascinante isso. Desenvolver um outro método. Isso eu acho muito legal também, porque isso está na alma da criação, né? A maneira como você escolhe fazer um trabalho, ela não é o exterior do trabalho, ela no resultado daquele trabalho, o processo, né? Sei. O processo vai interferir no produto. Então, por exemplo, tem experiências que eu acho muito interessantes, que você, de repente, você não precisa de um roteiro anteriormente. É claro que um roteiro é algo fabuloso de você tem uma estrutura, né? Você já tem uma maturidade, um nível de maturidade sobre aquele ímpar. Então, é muito legal. Mas existem outras possibilidades, por exemplo, em um elenco, tem um diretor inglês que eu gosto bastante, que é o Michael Lee, ele reúne um elenco que ele gostaria de trabalhar. E fala assim, que filme a gente vai fazer? Olha. Com esse elenco. Poxa, interessantíssimo. Ele fez um filme, por exemplo, chamado Segredos e Mentiras. Tá. Você assistiu Segredos? Né? Uma surpresa aquele filme, Exatamente. né? Não é? Exatamente. E que é um filme criado em conjunto com aquele elenco. Isso é muito bom. Outra coisa que eu acho interessante, que o digital permite, é um pouco mais dessa intersecção com o documentário mesmo. Você tem menos preocupação, a película é muito cara. Então você não vai ficar experimentando coisas, se abrindo tanto para o acaso, né? Claro que você pode fazer isso, mas digo, isso não é tão viável. O brasileiro não é nada viável. Sim. Então o digital no Brasil, ele representa uma possibilidade viável de fazer cinema, de você com câmeras de vídeo, às vezes até né, câmeras handcam, câmeras pequenas, você conseguir com um custo muito reduzido realizar um filme daí com uma possibilidade maior de experimentação, de se abrir para coisas que não estavam previstas no roteiro, mas que você pode estar percebendo que estão acrescentando aquele filme. Então, eu acho que é muito interessante do digital. Importante. Muito legal. Fala para mim, o cinema brasileiro, nesse momento, ele está tomando uma injeção, nesse momento, mas a injeção está dada. Temos futuro com o cinema brasileiro? Eu creio que sim. Eu espero que, antes de mais nada, a gente tenha presente. Sim, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque é isso que é o mais importante, né? A gente poder realizar agora. Tá. Né? Eu acho que isso é muito Condições importante. existem. Condições. Então, existem condições. Eu acho que são poucas ainda. Né? Eu acho que não há uma política realmente ampla, generosa em termos da realização, não apenas audiovisual, mas artística no Brasil. Né? Eu acho que ainda é, como eu disse, pouco valorizado. Entende? Assim como a educação. Isso não é exclusividade da arte, né? Sim. Eu acho que no Brasil muitos setores fundamentais são valorizados, estão sendo relegados. Né? Não é exclusividade da arte. Mas a arte, assim como a educação, eu acho que ela tem um papel muito importante. Inclusive porque ela pode levantar questões, maneiras de lidar com questões das outras áreas. Sim. Né? Então, eu acredito que seria necessário uma política mais estável. Porque o que acontece no Brasil? Você tem, por exemplo, uma lei Rouanet, definida no governo Sarney, por exemplo. Né? E você sabe que isso já vai cair. Né? Você sabe que prazo, dias contados. Então, isso dá pouca margem. Poxa, a gente precisa de uma política mais duradoura, entendeu? Você tem que ver, não, eu posso contar com essa estrutura, vamos supor. Eu tenho tais conflitos que acontecem com tal periodicidade, nem isso você tem. Sim. Então, fica tudo muito à mercê de jogos políticos, à mercê de governo. Isso é terrível. Isso não permite que a coisa se dê em continuidade. Então veio o Collor, desmonta Embrafilme, que é um exemplo. Perfeito. Significa que o Embrafilme fosse um excelente modelo. Eu acho que era um modelo muito furado em muitos aspectos. Só que era algo que existia. Quando ele quebrou, chegou no zero de novo.
começa a criar uma coisa, daí de repente já vai destruir de novo. Sim. Poxa, entendeu? Né? Tem aquela frase, o Brasil é decadência antes de conhecer a civilização. Exatamente. Não deixa a coisa chegar num ponto, né? Já tem que quebrar Sim. o que nem existiu. Então eu acho que a gente precisa ter uma política mais clara, que independa tanto de governo, né? Sim. Agora, existem. O que existe hoje? Existe hoje a possibilidade de você captar recursos junto à privada. Você tem aprovação do governo, né? E daí você pode captar recursos junto a empresários. É uma possibilidade? Sim. Exige um tremendo trabalho? Sim. Sim. E exige muita boa vontade de outros setores da sociedade? Sim. Porque daí entra aquela questão de responsabilidade social. Claro. Para que serve uma empresa apenas para dar lucro ou ela tem um outro envolvimento com a sociedade, com o local em que ela está? Isso é muito sério. Não apenas em relação à arte, mas em relação à cidadania como um todo, né? A projetos sociais. Quer dizer, aquela empresa, ela está comprometida com aquele lugar? Ela está apoiando os artistas, os esportistas, a comunidade mesmo, através de projetos sociais de meio ambiente? Ou ela é uma empresa egoísta, né? Uma empresa voltada apenas para o próprio lucro? Agora, você percebe, é um pouco, eu diria assim, é bastante complexo deixar a arte à mercê da resposta de tantas perguntas, não é? Agora, eu acredito que existem muitos empresários e pessoas com uma mentalidade bastante aberta, bastante avançada, capazes de se solidarizar, de abraçar projetos artísticos e outros, né? Que eles notem que sejam capazes de contribuir para o Brasil, né? Agora, realmente se nota que se envolve uma capacidade de conjugar forças tremenda, muito né? grande. Não é? Daniela? Eu queria saber a sua visão, a sua crítica sobre os filmes nacionais, Carandiru, Deus é Brasileiro, como um todo. Carandiru, eu amei Carandiru. Eu acho um filme belíssimo. Ele foi pouco percebido, eu acho, por uma visão muito maniqueísta. Sim. Que ainda predomina. As pessoas pensam que tudo ainda é bem e mal. Então, quem está do lado de fora do presídio são os bonzinhos, quem está dentro são os maus e parece que fica tudo muito fácil, Exatamente. não é? Bons e maus. E, de repente, não é nada disso. Né? A gente sabe que não é nada disso. Né? Cada pessoa contém em si toda a bondade, toda a maldade. Né? O ser humano é um universo, né? Que a gente tem a possibilidade de subir as mais altas oitavas ou descer. Sim. Não é? Então, eu acho que esse filme tem uma coisa belíssima de revelar a humanidade na sua integridade mesmo, no seu lado horroroso e no seu lado sublime. De até numa situação muito degradante, haver a possibilidade de um amor, Sim. de um entendimento, de uma cumplicidade, de uma capacidade de superação, né, que é encantadora. Né? Eu acho que então o filme é muito interessante. Deus é Brasileiro, com todo respeito ao Cacá Diegues, que é um diretor que eu gosto muito, eu particularmente acho um filme mais comercial. Ele tem o seu valor também, porque eu acho que é um filme que de repente está mais aberto ao grande público, de repente incomoda menos as plateias, porque ele mexe menos com esses valores arraigados que as pessoas têm, né? Então é um filme mais simpático, mais doce, menos incômodo. Tá. Enfim, eu acho assim, em primeiro lugar, eu respeito muito qualquer realização, porque só quem realiza alguma coisa sabe o trabalho que dá. Entende? Eu acho assim, a função de criticar, ela é demasiado fácil. Entende? Sim. É muito fácil. Agora, outra coisa é a pessoa de uma ideia, que é uma coisa completamente imaterial, abstrata, Sim. conseguir sair daquilo, ir para um papel, e de um papel ir para um filme. Exato. Eu tenho que respeitar, entendeu? Sem dúvida. Alguém que faz isso já merece todo o meu Sem respeito. dúvida. Não é? E que tem uma visão criadora, um diretor, que tem uma obra, enfim, merece todo o meu respeito. Agora, cada filme, claro, né? Como realizadora, eu tenho as minhas preferências, óbvio, como espectadora também. Sim. A gente vai desenvolvendo isso, e é bom que desenvolva, é essencial que desenvolva, Sim. que a gente descubra o que a gente gosta, porque acho que todo mundo, né, passou passou e passa, né, por uma massificação muito grande do gosto. Poxa, o cinema americano é hegemônico no mundo. Sim. E não só o cinema americano, mas a televisão tem essa coisa de vir com enlatados. E as pessoas pensam que gostam de coisas que elas simplesmente estão acostumadas a engolir. Sim. Então, eu acho que é tão bom, é tão essencial que a gente desenvolva o nosso gosto, descubra o que a gente gosta,
não só o realizador, mas o espectador. Claro. Poxa, então... Bastidores está ficando por aqui. Queria agradecer mais uma vez a Alexandra Lima Gonçalves Pinto pela aula de cinema que ela nos deu. Agradecer mais uma vez a Daniela. Obrigado. Aproveitar, abrir um espaço para a agenda cultural dessa semana. A partir da semana que vem, provavelmente em bastidores, nós vamos colocar aqui os eventos culturais da cidade. Na próxima sexta-feira, no Teatro da Universidade do Sagrado Coração, a Companhia de Teatro do Colégio Seta apresenta A Perseguição, de Timoshenko Web, às 20h30. O ingresso é 1 quilo de produto de alimento não perecível. E no sábado, às 20h30, também no Teatro da USC, a mesma companhia apresenta Avatar, de Paulo Afonso Grisoli. Em A Perseguição, Daniela é uma das atrizes. É um espetáculo que merece ser visto, analisado. É um espetáculo extremamente filosófico. Avatar, no sábado, é um espetáculo que conta a lenda de índios canadenses sobre um pássaro que chegaria no século XXI, quem sabe, para salvar a humanidade. Eu acho que são 2 bons programas culturais para o final de semana, 15 e 16. Obrigado, até a próxima.